Oi gente, tudo bem? Volto eu aqui para mais um pouco de astrologia. Hoje são as notícias do fim do mundo, terceira e última parte. Os próximos serão sobre o começo do novo mundo, tá? Eu coloquei o título aí como uma pergunta, né? Seria a Estrela de Belém? Isso porque existem muitas dúvidas com relação ao que de verdade foi a Estrela de Belém, que apareceu mais ou menos lá no século 6 a.C. e que sempre povoou muito a imaginação das pessoas. Teria sido uma estrela, algum efeito criado, uma supernova, enfim. Alguns acreditam que possa ser essa conjunção estreita entre Júpiter e Saturno, que a gente vai assistir agora, né, nesses próximos dias, a partir de hoje, inclusive, dia 16 de dezembro, e vai até o dia 25. Como ela é uma conjunção muito próxima, esses planetas são extremamente brilhantes, então possivelmente pode ter sido isso que os reis magos viram lá atrás, né? Mas enfim, seja como for, é um momento raro, não é uma coisa que acontece todos os dias. As conjunções Júpiter e Saturno, elas têm ciclos de 20 anos, mas existe um ciclo maior. Quer dizer, a gente tem um ciclo de 800 anos, né, em que vai existir uma rotação dos signos. Melhor explicando, né? Durante 200 anos, essa conjunção ocorre nos signos de um mesmo elemento, tá? E ela faz isso 200 anos. Não é bem arrumadinho assim, mas normalmente são 200 anos. Tem alguns períodos que são intercalados com outros elementos, tá? Mas predomina aquele elemento em si. No caso, nós estamos entrando num ciclo de ar. Depois de um ciclo grande que começou lá em 1802, mais ou menos, né, que terminou agora em 2000, que são os ciclos de terra. Terminou agora no ano 2000 com essa conjunção em touro, tá? Então, esse ciclo maior de 800, a cada 200 anos é um elemento diferente que está. E cada elemento vai ter uma característica. Enquanto o elemento terra, né, trabalha a questão da matéria, dos valores, do dinheiro, da economia, inclusive, não quer dizer que isso não seja trabalhado em outros momentos. Os signos de ar, eles representam o próprio papel do que é a civilização, né, do processo civilizatório. E a gente vai ver que esses planetas, Júpiter e Saturno, também já estão por si só envolvidos com esse aspecto civilizatório, tá? Tanto Júpiter como Saturno têm essas características aí. Se a gente fizer uma viagem no tempo, a gente vai ver que, por exemplo, esse aspecto que nós estamos vivendo agora, né, já está começando, ele só aconteceu em 4 de março de 1226, que foi no próprio signo de Aquário, com essa mesma proximidade, tá? Também ocorreu mais ou menos parecido em 1623, né? E o próximo só vai ocorrer em 2080. Então não é uma coisa assim tão comum acontecer, né? É um fenômeno astronômico e astrológico bastante raro e importante, certo? Como eu já falei para vocês, né, eu estou trabalhando aqui com Júpiter e Saturno nessa conjunção especialmente, tá? Bom, nesse novo slide a gente tem aí justamente os planetas Júpiter e Saturno. Durante muito tempo os planetas conhecidos no sistema solar iam até Saturno. Saturno era o último planeta, tá? Então os planetas, já falei isso, mas volto a repetir, os planetas, né, Sol, Lua, que não são planetas, mas são considerados na astrologia como os luminares, os planetas luminares, né? Mercúrio, Vênus e Marte eram os planetas pessoais, que falavam muito sobre a sua personalidade, sobre as suas atitudes, enquanto Júpiter e Saturno, que fechavam o sistema solar, eram planetas que falavam mais da sociedade, eram planetas mais sociais, no sentido da integração do sujeito na sociedade. Mais tarde, com o advento do conhecimento de planetas como Urano, Netuno e Plutão, aí a gente vai ter uma outra dimensão aí que são os transpessoais. Seriam aqueles que vêm do espaço trazendo mensagens, transformações e comportamentos para a nossa sociedade. Tá? Eles vão agir tanto no pessoal como no transpessoal, como no social, né? Mas aí já é uma outra leitura que a gente também vai fazendo ao longo desses vídeos aí, tá?
Bom, voltando a Júpiter e Saturno, vamos começar por Júpiter, tá? O planeta Júpiter, considerado o grande benéfico dos planetas, ele é um planeta que fala muito de crescimento, não é à toa que ele é o maior planeta do sistema solar. Então, crescimento, oportunidades, abundância, sorte, está muito ligado a essa questão. O próprio nome Júpiter, Zeus, né, que seria o deus do Olimpo, o pai dos deuses, né? Ele também trabalha muito com o sentido de justiça e moralidade. Afinal de contas, Zeus era aquele que, como sendo o pai dos deuses, aquele que estava sempre tentando harmonizar as coisas, né? Ter um senso de justiça aí. Por isso que Júpiter está ligado também muito às carreiras de justiça, ao processo ao judiciário do modo geral. Tudo isso daí se encaixa no perfil do que seria o planeta Júpiter. Ele vai governar muitas coisas, ele vai governar as longas viagens, educação superior, religião, filosofia, maestria, sabedoria, razão, tudo que nos leva a crescer, né? Tudo aquilo que nos leva para frente, que nos faz comunicar com o que está em torno. Tá? Os ciclos de Júpiter são ciclos de 7 anos, mais ou menos, e a cada 3 anos entra em oposição, enfim, mas são ciclos de valores, ou seja, sempre que eu tenho qualquer tipo de ciclo que envolve Júpiter, eu estou falando também da construção, reformulação ou desconstrução de valores, né? Sejam eles de que tipo for. Valores enquanto recursos, valores enquanto bens materiais ou imateriais. Tá? Apesar de não ser um signo que a gente considera de muita criatividade, né, é um signo que é um ótimo administrador, gestor, sabe planejar como ninguém, porque ele também rege o futuro. Aliás, não só Júpiter, como Machado, a gente já vê também Aquário, são signos que se ligam com essa questão de futuro. O lugar que você tem ele no mapa apresenta o ponto em que você tem grandes benefícios, né? É um lugar em que você pode crescer, pode se expandir, tá? O Júpiter, como eu já falei, ele é a expansão do ser humano. Ele é o sucesso, é o conhecimento, a busca de conhecimento. Ele tem sempre uma atitude de integração, né? De juntar tudo. Evidente que também tudo que é levado de uma forma muito excessiva acaba também trazendo o que seria o desequilíbrio do Júpiter, né? Ele tem todas essas características, sempre a gente trabalha com luz e sombra, essa seria a parte luminosa do Júpiter, mas na sua parte não muito luminosa, né? Na sua parte um pouco mais escura, mais sombra, ele estaria também ligado à arrogância, querer saber mais do que todo mundo, né? Ele também está ligado a uma excessiva ganância, né? Ele está ligado também a questões relativas a ser muito espaçoso, muito bonachão, né? Enfim, também tem esse lado que seria o excesso disso daí. Quando ele está em Aquário, que é o que a gente vai ver nesse processo aí, ele vai valorizar principalmente a mente superior, mas no sentido científico também, né? A pessoa como um agente né, de buscar os seus objetivos, né? Sempre à luz da claridade, porque tem essa característica também. Mas como está em Aquário, esse crescimento dele não é um crescimento egóico, não é um crescimento só dele, é um crescimento comunitário, né? Então, o Júpiter preza muito essa visão, né, dessa coletividade, principalmente em Aquário. Tá? As coisas têm que ser boas para todos, os valores têm que ser conhecidos por todos, a justiça tem que ser feita para todos, né? Então, essa integração é uma das coisas que ele abomina, individualismo, egoísmo, tá? E principalmente a segregação e abuso de poder são coisas que são avessas para esse posicionamento de Júpiter em Aquário. Vou falar agora um pouquinho sobre o Saturno também, né? Encontrar soluções criativas é uma característica de Júpiter em Aquário, tá? Bom, Saturno, assim como Júpiter é o grande benéfico, Saturno vai ser considerado, né, como o grande maléfico. É claro que essas visões são visões da astrologia antiga, da astrologia tradicional, e que
tinha um contexto muito diferente do nosso, né? A astrologia, quando surge lá na Antiguidade, atravessa toda a Idade Média, tá? Ela tem uma visão muito do social, mas com limitações, né? Ela tem uma outra visão. A questão de guerra e paz estava muito envolvida nessas questões, a religião, mas evidentemente que a astrologia tradicional, ela guarda algumas simbologias que atualmente a gente de alguma maneira dá uma racionalizada em relação a isso, né? Então não é que ele seja o grande maléfico, mas sem dúvida nenhuma é o grande cobrador, né? Saturno rege o karma, né? Se você observar, os símbolos de Júpiter e Saturno são muito parecidos, só que invertidos, né? Enquanto Júpiter, né, ele tem o meio círculo, que seria a alma, né? Sobre a cruz da matéria, né? Saturno é o inverso, é a matéria acima da Lua, né? do quarto crescente, que representaria aí a alma humana, né? Então a gente vai ver que é muito importante entender isso, porque a consciência de Saturno é uma consciência muito material, está ligada ao espaço-tempo, está ligada à questão da experiência, né? Daquilo que você faz, daquilo que você colhe, com o que você fez. Então ele tem essa visão aí da experiência, da responsabilidade, da culpa, né? Nesse sentido aí. É importante que ele vai trazer para a gente uma compreensão da nossa herança, né? Ele dá uma noção de passado, tanto que os ciclos saturninos, né, com Saturno, principalmente o primeiro deles, que a gente sente por volta dos 28, 29 anos, né, é um signo em que a gente começa a perceber que a gente tem passado, né? As criancinhas que a gente conheceu já são adultos, né? Enfim, tem toda uma questão mesmo visível, já que é um ciclo de quase 30 anos, né? Em que a gente vai ver claramente que existe uma responsabilidade sobre o que a gente já viveu e como a gente viveu. Também é bem verdade que os retornos de Saturno, quando acontece, você faz tudo o que você tem que fazer direitinho, cumprindo a sua obrigação, fazendo as coisas, né, com parcimônia, com compreensão, com restrição mesmo, né? Mas de qualquer maneira ele vai ensinando as lições pelo lado da dor, muitas vezes. Mas ele, quando passa e você fez todo o seu exercício de casa direitinho, né, ele muitas vezes é o momento da recompensa, né? Então, às vezes, aos 28, 29 anos, ele é um pouco dolorido, esse retorno. Mas, às vezes, quando chega lá nos 56, né, é quando você publica seu livro, quando você está no auge da sua carreira, enfim, ele vai mostrando, ele é um corretor de rota, né, um corretor da onde a gente quer chegar, né? Aonde ele está no mapa, ele vai justamente dizer aonde que a gente precisa se dedicar um pouco mais, né? Aonde está o nosso dever, aonde as lições são mais difíceis, mas também é onde a gente encontra mais solidez. Ou seja, aquilo que você trabalha com afinco, aquilo que você leva a sério, com responsabilidade, você consegue finalmente amadurecer naquilo e se tornar um expert também, tá? Nessa questão do tempo, né, como ele é o senhor do karma, do tempo e da experiência, ele também tem relação com a velhice, ele vai ter relação com o sábio, né, com o eremita, quando a gente pensa no tarô, né, com os antepassados mesmo, é tudo aquilo que a gente traz. Ele se relaciona com leis, fronteiras, autoridades, hierarquia, e ele fala muito do respeito e adequação às normas vigentes. Ou seja, existem leis, né? E é diferente, assim, enquanto Júpiter trabalha a lei no sentido do pensamento da lei, né? Da doutrina da lei, né? Daquela coisa mais filosófica da lei, o Capricórnio, Saturno, vai trabalhar a lei mais como limite mesmo, né? Como estabelecer limitações dentro da sociedade para que um não invada o lugar do outro, né? Com uma necessidade de adequar você àquela sociedade, né? Urano vai ser o revolucionário depois, né? Mas a gente vai falar disso mais tarde. Mas no sentido a lei aqui no sentido de Saturno é a adequação do sujeito à ordem, à obediência, à hierarquia, à autoridade. Em Aquário,
É também interessante porque, como ele também é um dos regentes de Aquário, né? Ele é um regente antigo de Aquário. Ele não é tanto como em Capricórnio, porque em Capricórnio ele representa, ele está vindo desse processo todo em Capricórnio, restrição, determinação, afinco, dor mesmo, né? É meio que você se debate com o que passou, né? Com o que você fez, você responde por aquilo. Em Aquário, ele já vai ter uma liberdade maior. Ele vai estar dentro da sociedade e ele vai estruturar instituições, organizações de uma forma também que todos se sirvam delas, né? Então, em Aquário, ele vai estruturar tudo aquilo que foi sendo aberto e que não estava muito bem sistematizado. Então, ele é o sistematizador, o organizador, né? Que vai dar dinamismo mesmo às questões. Por exemplo, você faz uma descoberta, Saturno estaria ligado a você estruturar, sistematizar e colocar aquilo em prática, porque ele é um signo prático, né? Saturno é um planeta prático, tá? Ele quer lei e ordem para que as coisas floresçam no seu tempo certo e de maneira sólida, estabelecida, para que as coisas não caiam na metade do caminho. Ele é o construtor de obras para a vida toda, né? Essa é a visão dele aí, tá? Bom, falando desses dois planetas, né? Seria interessante a gente falar agora o que é o encontro desses dois no signo de Aquário. Aquário é um signo de inovações, né, do coletivo, né? É muito interessante que Aquário e Urano, muito antigamente, estavam ligados, né, no começo da astrologia, eles estavam ligados mais aos partidos de direita, ao radicalismo, essa coisa toda, enquanto que Netuno fazia o papel mais né, daquele que via mais o social e tudo, do utópico. Então, por exemplo, durante muito tempo, Peixes e Netuno era visto como um simbolismo da questão do movimento de trabalhadores, né? Do socialismo, principalmente, por ser uma coisa utópica. Tá? Enquanto que Urano eram mais os radicais. É claro que isso parte de uma experiência que aqueles, né, que nós, na humanidade, estávamos vivendo naquelas épocas também. Tá? Atualmente, a gente vai encarar Netuno de uma outra forma, tá? É mais ligado a outras questões. Não, claro que vai ter a questão da solidariedade em Netuno, sim, mas a gente vai ver hoje Urano mais ligado a aos movimentos de um modo geral, de reformulação, de exigência. Urano e Netuno, perdão, Urano e o signo de Aquários são signos revolucionários. Eles vislumbram o futuro e eles querem trazer aquele átomo de futuro que eles vislumbraram para o presente aqui e agora. Tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente vai ver que quando esses dois planetas entram no signo de Aquário, o tempo se torna mais veloz, mais rápido. E por falar em tempo, eu queria explorar com vocês um pouco, né, essa passagem de Júpiter e Netuno, perdão, de Júpiter e Saturno, nesses signos de Aquário que aconteceram, de Aquário não, nos signos de ar que aconteceram no passado, ok? Vamos lá? Então, se vocês observarem aí, né, a gente tem, eu trouxe para vocês aí uma tabela, né? Eu até tentei construir essa tabela, acabou que eu encontrei uma melhor na internet. Essa tabela vai falar das conjunções de Júpiter e Saturno desde o ano 6 a.C., né, nessa de Peixes, né, na constelação de Peixes, que, por sinal, marca aí o início, talvez, do nascimento de Jesus Cristo, né, então o ano 6 a.C., e ao longo do tempo. Então, por cores, a gente consegue ver, né, o vermelho, o verde representa os signos de água, o vermelho os signos de fogo, o preto, signo de Capricórnio, e o azul, finalmente, os signos de ar, tá? A gente vai ver, então, que ao longo dos anos, né, a gente vai ter, por exemplo, começa aqui mais ou menos em 332, né, no signo de ar em Libra, né? E ela vai ser intercalada por duas em signos de terra e depois segue em signos de ar, tá? O que a gente tem aí de interessante que acontece nesse período?
Eu tinha falado a vocês que Júpiter e Saturno estavam ligados ao processo civilizatório. E é muito interessante que nesse primeiro momento aí, entre os séculos 4 e 5, vai estar ligado à desagregação do mundo antigo. Né? Ou seja, a gente vai encontrar aí alguns fatos muito interessantes, como por exemplo a crise do Império Romano e depois no final, né, a queda do Império Romano do Ocidente. A gente vai encontrar a divisão do Império Romano anterior a isso, né, as invasões bárbaras, quando o cristianismo é constituído como a religião oficial do Estado, tá? E na verdade marca o fim do Império Romano. Quando a gente vai aqui para essa segunda fase aqui, nesse segundo momento, dentro dessa história dos 800 anos, é claro, gente, assim, o que eu acho interessante é que, por exemplo, nesse primeiro momento aí que eu tô falando, né, dos séculos 4 e 5, tá marcando a desagregação de um mundo, né, um mundo em que o romano era quem comandava tudo. O Império Romano ele era completamente ditatorial com relação, apesar de ser muito habilidoso em incorporar todos, né, ele marcava bastante bem a sua posição de domínio sobre o mundo, né, o mundo conhecido da época, tá? Então, de estruturação de um momento da história. Depois a gente vai ver aqui, a partir de 1186, né, o início de um novo período em signos de ar. E aí, então, a gente tem de novo uma desagregação. O começo de uma desagregação, vamos dizer assim, que é justamente o meio do período feudal, né, da Alta Idade Média, quando termina a Alta Idade Média, e começa a Baixa Idade Média. E aí a gente vai ver marcas de muitos tipos. A gente tem as cruzadas, né? O surgimento das universidades começam a acontecer aí também dentro da Igreja Católica, né? Porque nessa transformação de mundo a gente viu o quê? Porque Júpiter e Saturno também estão ligados muito às grandes religiões, né? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Está muito ligado a essas grandes religiões da antiguidade. Né? E aí a gente vai ver não só o surgimento das universidades, né, movimento gótico na arte e tudo, como as cruzadas. As cruzadas acontecem nesse período, elas começam um pouco antes desse período, né, antes de 1186, mas elas se tornam bastante imponentes nesse período aí. A peste negra também. E tudo isso acontece no momento em que, de novo, quer dizer, essa sociedade que a partir da queda do Império Romano começa a voltar a um tipo de vida mais rural, né, a preparar um outro sistema político, econômico, jurídico, social, que é o feudalismo, né, ela agora começa a fazer um movimento inverso, ou seja, ela começa a se abrir mais, a entrar em contato, seja através das cruzadas, né, ela começa a entrar em contato com o renascimento do comércio, o renascimento das cidades, e evidentemente que isso vai trazer um contato maior entre as pessoas, e também a gente vai ver aí a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, né, que a gente sabe que desagrega completamente o feudalismo, né, que abre espaço para um novo sistema político-econômico que vai ser o capitalismo posteriormente, tá? Então, muitas coisas a gente vai ver aí, né, em relação à questão civilizatória também. E o que nos aguarda agora, né, nesse período que vai desde 1981, né, até o ano de 1199. Né? Bom, a gente já teve uma pequena amostra em 1981. Né, quando deu a primeira aparição, foi a primeira conjunção de Júpiter e Saturno no signo de Libra, em 1981. Vamos ver o que aconteceu? Então, eu elenquei aqui algumas coisas. Para começar, né, logo que entra a conjunção em Libra, tá, em 1981, a gente tem alguns fatos que marcam bem o histórico disso, né? Então, por exemplo, a gente tem a tentativa de matar o Papa João Paulo II, né? A gente tem o lançamento do primeiro ônibus espacial, tá? Ele foi a teste e tudo. E o mais interessante, porque em Libra, nessa conjunção, a gente tem o casamento real da Lady Di, né? Com o príncipe Charles.
E foi um acontecimento, né? Quem viu lembra, né? Foi um acontecimento. Também a gente tem a criação do primeiro celular, né? Depois de em funcionamento. E aí a gente vai tendo uma série de eventos interessantes, né? A gente tem, por exemplo, o fim da União Soviética em 91, né? Porque vai de 81 até 2000. Em 2000 é que entrou o touro novamente, tá? Então a gente vai ter o movimento das diretas já, que acontece em 84, a morte do Tancredo Neves, né? Então é uma fase, primeiro acidente nuclear de Chernobyl, né? O primeiro e único, né? Acidente de Chernobyl, que foi em 86. A própria Constituição brasileira, que foi feita em 1988, né? A morte de Chico Mendes, a queda do Muro de Berlim em 89, tá? Aí a gente vai para várias manifestações. Uma coisa que eu queria destacar, que eu acho muito interessante, é que em 1983, Cyndi Lauper, né, a cantora, né, ela lança a música Girls Just Wanna Have Fun, né, que foi considerado um hino feminista. Era uma música de cunho até meio machista, em que ela transforma um pouco a letra, né? Então diz, mulheres só querem se divertir, né? As garotas querem se divertir, né? E foi considerado um hino, né? Um hino da era feminista. A gente vai ver também o final da União Soviética, a assinatura do Protocolo de Kyoto. Em 92, a gente assiste a Eco 92 aqui no Rio de Janeiro, tá? Então uma série de questões começam a circular, né? Então de 81 até o ano 2000 foi uma experiência de muitos acontecimentos, principalmente a nível tecnológico, né? E também no nível de costumes, tá? Eu acho muito interessante a questão do casamento, né, da princesa da Lady Di, né, que foi todo documentado, foi uma coisa que realmente mudou os costumes da época, tá? Então, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu antes. E, claro, a gente vai ter muitas outras coisas, né? Em 92 a gente tem o Fora Collor, né, o impeachment do Collor, tá? Também a morte dos Mamonas Assassinas em 96. Enfim, uma série de eventos. A questão mesmo do lançamento do PlayStation, né, que foi extremamente importante em 95. 95 começa toda essa dinâmica e a rapidez, né, das tecnologias, né, dos computadores e tudo começa a aparecer de uma forma mais forte na nossa sociedade, né? A dissolução da União Soviética, que foi em 91, enfim, uma série de fatos que marcam bem, né, esse período de elemento ar, né, nessa conjunção. Mas vamos continuar para a gente entender mais um pouco o que o mapa dessa conjunção tem para nos trazer de informação também de como será o amanhã, tá bem? Até já!